Campina Grande, segunda-feira, 23 de dezembro. Estamos à antevéspera do Natal. Hoje comemora-se o Dia do Vizinho e eu quero fazer uma pergunta para você. Você é um bom vizinho? Você tem um bom vizinho? Todos que moram em sua rua ou próximo à sua casa têm-no como um bom cidadão, como um bom vizinho? Esse é o recado que eu deixo para você no Dia do Vizinho. Estamos à antevéspera do Natal e eu quero lembrar a todos que no próximo dia 25 você está convidado a participar do musical natalino. Este ano nós estaremos trabalhando sobre promessa cumprida. Desde o Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus fez uma promessa que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é biblicamente reconhecido como Satanás ou o diabo. E Jesus realmente veio a este mundo com essa missão, não apenas para restaurar o homem, para transformar a vida do homem, mas, sobretudo, salvá-lo. E isto se cumpriu quando Jesus subiu ao patíbulo da cruz para morrer no meu e no seu lugar e nos dar a certeza e a garantia da vida eterna. Portanto, venha participar conosco, venha prestigiar o musical natalino. Estará sendo apresentado por uma encenação de como tudo aconteceu, o primeiro Natal, através de crianças que vão estar louvando, adolescentes, jovens, conjunto coral Sarah Calley, quarteto. Será um musical belíssimo, você não pode perder. Venha com a sua família prestigiar o musical natalino, promessa cumprida. Nessa oportunidade, estaremos ouvindo também o reverendo Hernandes Dias Lopes, logo mais trazendo uma palavra muito importante sobre o título Somente a Escritura, ou Sola Escritura. Portanto, quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A Bíblia é o livro dos livros, a biblioteca do Espírito Santo. O livro inspirado por Deus e escrito por homens santos de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na história, depois da invenção da imprensa por Johannes Gutenberg na Alemanha em 1450. É o livro mais publicado da história. Já são mais de 4 bilhões de exemplares da Bíblia editados, levando a mensagem da esperança da salvação aos perdidos. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus que não pode falhar. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa. Esta palavra de Deus, ela consiste no fato de que há uma harmonia plena, mesmo na diversidade. São mais de 40 escritores em 1.600 anos para compor de Gênesis a Apocalipse. Não há sequer uma contradição. Há uma plena harmonia em todo o seu conteúdo. Não precisa fazer um upgrade, uma atualização, porque é a verdade que não caduca, é a verdade eterna de Deus. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para o seu nascimento. O Novo Testamento descreve a sua encarnação, a sua obra redentora, sua morte e sua ressurreição. E promete a sua segunda gloriosa vinda para buscar a sua igreja. As profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir, literal e plenamente. Este livro é a própria voz de Deus ao seu coração.
em relação à família, em relação aos negócios. O indivíduo tinha o mau hábito de passar a mão no que é alheio. O indivíduo tinha maus hábitos de faltar com a verdade, de mentir, de enganar, né? De ter um comportamento avarento, né? Orgulhoso, prepotente. O indivíduo tinha muitos maus hábitos mesmo. Então não é por um exercício religioso que o indivíduo vai se desvencilhando destas coisas, mas é o poder de Deus na vida desse indivíduo que vai transformando até que ele chegue à estatura de varão perfeito. É isso que nós entendemos à luz da palavra de Deus. Então, essa ilustração, essa metáfora que Paulo usa, como nós lemos aqui, sobre a carreira espiritual, ela tem muitas lições para a nossa vida. Preste atenção, assim como o atleta se concentra para que ele possa realmente estar pensando em alcançar, em conquistar o título, assim também o cristão deve se concentrar naquilo que a palavra de Deus revela, naquilo que a palavra de Deus nos mostra, que vão nos ajudar realmente a gente superar as coisas que são prejudiciais, pernósticas, que vão atrofiar e prejudicar a nossa caminhada, a nossa jornada. Eu quero até citar um texto, está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, se eu não estou enganado. Ele fala que nós devemos deixar todo o embaraço que tão de perto nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor da carta aos Hebreus fala isso no capítulo 12. E ele diz, inclusive, nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Portanto, meus irmãos, eu acredito que cada um de nós há de convir que essa carreira é uma carreira espiritual. E assim como o atleta se concentra em alcançar o seu objetivo, ele está ali, como há pouco citei o exemplo dessa essa moça, né, a Gabriela, que foi até o fim. Ela se concentrou para chegar lá na linha, no limite que ela teve. Estou lembrando também aqui de um outro grande piloto de Fórmula 1, o Ayrton Senna. Ele, uma vez entrevistado por alguns repórteres, qual era o limite que ele tinha, qual era a dificuldade que ele tinha de ultrapassar os seus adversários. Ele disse numa entrevista: o meu maior desafio sou eu mesmo, eu quero sempre ultrapassar a minha condição, a minha capacidade. E ele terminou pagando caro com a vida, porque ele foi além do que ele era para fazer. Todos conhecem a história. Então, irmãos, esse é o teor, essa é a razão pela qual Paulo, nesses poucos versículos, tenta descrever, e nós vamos fazer agora uma análise, versículo por versículo, do que Paulo quis traduzir quando ele falou sobre essa questão, correr para alcançar o prêmio. No versículo 12, agora voltemos para as nossas Bíblias e vamos ver versículo por versículo, porque esse é um estudo exegético. No versículo 12 do capítulo 3, Paulo diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo lembra, com essas palavras, que ele é que foi conquistado por Jesus a caminho de Damasco, conforme está lá em Atos capítulo 9. Ele foi conquistado por Jesus ali, e a partir dali Paulo passou a caminhar e a ter diante de si esta carreira que nos está proposta, conforme ele diz aqui. Então ele está dizendo: Cristo me conquistou para que eu pudesse prosseguir nessa carreira, nessa proposta. Agora, ele é quem está correndo a fim de conquistar um prêmio, o prêmio que nós todos esperamos e aguardamos, a coroa de glória. Amém, meus irmãos? A coroa de glória. Todo cristão, quando se converte, ele tem como objetivo este alvo, este propósito, essa carreira. O atleta é para ganhar uma taça de ouro, é para ganhar uma coroa de ouro, é para ganhar um troféu, não é? Mas nós, a coroa de glória que está reservada para todos quantos
estão nesta jornada, nesta carreira que nos está proposta. Por isso que o título do texto, correr para alcançar o prêmio. Que prêmio é esse? A coroa de glória, né? Então, esse versículo que nós estamos vendo aqui, ele tem essa tradução. No versículo 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Que coisas são estas que Paulo está dizendo que estão diante de mim? Que coisas são estas, irmãos? Vamos ver que estas coisas que Paulo fala, ele está falando de valores espirituais, que antes os valores de Paulo eram materiais. Antes da sua conversão, os valores que Paulo tinha era o conhecimento cultural que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, um grande erudito, e era isso que Paulo tinha como troféu. Ele era um homem extremamente culto, extremamente preparado, e ele considerava isso de suma importância até antes dele conhecer Jesus, até antes dele ter tido esse encontro com Jesus. Mas depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele diz que estas coisas ele passou a considerar como perdas e refugos. Perdas e refugos. Ele diz isso no versículo 8 deste mesmo capítulo. Ele já dissera isso no versículo 8 do capítulo 3. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Todo o cabedal de conhecimento que Paulo tinha, toda aquela formação cultural, ele colocou na lata do lixo. Ele tratou isso como se fosse refúgio, não é? E agora os valores que ele estava reconhecendo que ele deveria, que essas coisas, como ele diz, as quais ele poderia guardar, são valores espirituais. Esses valores, meus irmãos, eles são alcançados à proporção que nós vamos nos relacionando no dia a dia com Jesus. Vida de oração, comunhão com Deus, meditação na palavra, crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso vai levá-los a ter um crescimento espiritual. E quero dizer aqui uma coisa para vocês: não importa se você tem 24 horas que nasceu de novo, ou se você tem 100 anos de evangelho. Eu estou exagerando aqui para você entender. Eu estou dizendo isso aqui porque um novo convertido, ele já começa a participar dessa carreira que nos está proposta. E ele pode ter 100 anos e precisa, tanto quanto aquele que está com 24 horas que nasceu de novo, prosseguir nessa carreira. É uma carreira que ela não tem vamos parar por aqui, vamos fazer uma pausazinha. Não, ela é. Pastor Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, ele dizia que ele comparava a vida cristã como um atleta que está numa bicicleta. Vocês já viram determinados atletas ciclistas, né, que eles ficam equilibrando-se na bicicleta, bota a roda dianteira no sentido assim contrário, e ali ele fica com o pé, ele fica mantendo o equilíbrio. Tem deles que passa horas e horas sem precisar de botar o pé no chão, ele fica equilibrado ali. Então, ele dizia também que o cristão é comparado ao ciclista que está pedalando. Se ele parar de pedalar, se ele não for um bom ciclista de ficar se equilibrando, ele botando o pé, ele para de andar, a bicicleta para de sair do lugar. Então, eu acredito que a vida cristã, meus irmãos, é um exercício contínuo, permanente, ininterrupto. E é isso que Paulo propõe nessa carreira para alcançar o prêmio. Então, esses valores espirituais são diferentes e opostos aos valores temporais, passageiros, e que são alimentados pelo sentimento de vaidade. Porque tem pessoas que são tão vaidosas pelo que conquistam, pelo que alcançam, que se tornam
escravas de si mesmos. Elas se tornam, elas passam a massagear o seu ego, só em pensar: eu sou o melhor da turma, eu sou o primeiro lugar, tirei em primeiro lugar no concurso, eu fui o mais bem sucedido nesta prova, ou seja lá qual for o título que ele conquistou, só por pura vaidade. No cristianismo, essa carreira, isso não existe, isso não acontece na vida de quem realmente está nessa carreira. Pelo contrário, vai fazer suas as palavras de João: convém que ele cresça e que eu diminua ou desapareça. No versículo 14, observe que Paulo, ele insiste aqui, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O propósito, meus irmãos, consistia em correr até chegar ao fim da corrida cristã, firme e constante, até receber o prêmio para o qual Deus nos chamou desde a nossa conversão, para irmos para o céu. Se o piloto de Fórmula 1, se o atleta em alguma Olimpíada, ele tem aquele pedestal mais elevado, que está o título em primeiro lugar, e depois vem o segundo, depois vem o terceiro, o lugar mais elevado é aquele que está em primeiro lugar. O lugar mais elevado para nós cristãos subirmos ao pódio é o pódio celestial. É quando nós estivermos na glória com Cristo. Amém? Então, isso é importante porque isso tira todo o espírito de vaidade, de opulência, né? de vaidade que porventura alguém chegue a alimentar no seu coração. Então, o propósito de Paulo consistia em correr até chegar ao fim da corrida cristã. E ele sabia que este prêmio será dado àqueles que forem fiéis até a morte, como o próprio Senhor nos diz lá no livro do Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é importante. Agora, você precisa de ter fé para crer. Não é apenas uma fé intelectiva, não é apenas uma fé informal, mas é aquela fé que realmente leva-nos a termos uma vida de comunhão com Deus. E Deus nos chamou desde a nossa conversão para irmos nos dispormos a essa corrida. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse deve ser o meu alvo, esse deve ser o seu objetivo, esse deve ser o que nós temos como meta para alcançar. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ainda capítulo 1, versículo 28, ele diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, o fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Lembrando que é em Cristo que nós somos aperfeiçoados. Não é por méritos, não é por esforço, não é por sacrifício, não é porque eu esteja lutando para ser o melhor ou ser o mais bem sucedido. Isso é adquirir a proporção que você... Por isso que eu disse aqui, você pode ter 24 horas que nasceu de novo, é uma nova criatura. Você pode ter 100 anos de evangelho, você está na mesma condição de continuar correndo. No versículo 15, Paulo diz: pois todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Lembra que eu li para vocês na tradução da linguagem de hoje? Estão lembrados que eu li que é uma linguagem assim bem popular? Eu vou só lembrar o que nós já citamos quando eu li. Nesse versículo 15, na linguagem de hoje, Paulo está dizendo: espero que todos vocês que são cristãos amadurecidos concordarão comigo nestas coisas, e se discordarem em alguns pontos, eu confio em Deus, que Deus manifestará isso a vocês. Ou seja, o propósito vos esclarecerá
a respeito desse aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Todos nós, irmãos, todos os dias, apresentamos algumas alterações no nosso corpo. Dizem os estudiosos, os entendidos, que todos os dias as nossas células, elas se renovam. E se renovam para que nós possamos continuar vivos, para que nós possamos continuar com vigor, com energia, para trabalhar, para estudar, para viajar, para trabalhar, para tudo. Então a vida cristã, ela tem sempre esse renovo na nossa vida. Essa carreira sempre nos está levando a termos um renovo, né? Do mesmo modo como o nosso organismo, as células se renovam. Outra coisa também importante que nós encontramos aqui no versículo 18, na linguagem de hoje que eu já falei, no versículo 19, aí Paulo faz uma pausa para apresentar aqueles indivíduos que estavam fazendo um contraponto àquilo que Paulo estava defendendo. O que é que eles estavam contra Paulo e tentando semear? É que o perfeccionismo era algo que não era real. E no sentido espiritual é real, mas eles estavam esperando que o indivíduo, quando se convertesse, olha, esse negócio de você se converter e ser cristão, você não pode mais falhar, não pode mais errar, não pode mais cometer nenhuma falha, nem nada, você é perfeito. Isso não existe. Isso estava trazendo uma certa confusão na mente de alguns cristãos incautos. Então Paulo parou aqui, fez uma pausa no versículo 19, para tentar mostrar o comportamento desses indivíduos que estavam trazendo dificuldades e celeuma na vida da igreja em Filipos. O que é que ele diz aqui, referindo-se a esses indivíduos? O destino deles é a perdição. O D minúsculo aqui de Deus, o Deus aqui está com D minúsculo, e ele diz: o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É o que a gente vê hoje, muitos líderes de determinadas seitas e determinadas denominações, que eles estão olhando só para o umbigo deles, olham só para o umbigo, não olham para as necessidades do rebanho, das ovelhas, não se preocupam com a situação, com o estado emocional, psicológico que as ovelhas estão necessitadas, às vezes de receber pastos, receber orientação, ajuda, aconselhamento, orientação. Eles só estão visando dinheiro. Eu estava ouvindo, me lembrar agora, não sei se foi ontem, parece que foi ontem, alguém estava me falando, foi a irmã Aurizete, ontem falando sobre, ela tinha assistido um determinado programa desses, que o indivíduo, até tinha uma palavra até boa, eu gostava até de ouvi-lo também, né? E quando foi um dia, ele chamou lá um determinado convidado para estar no programa, e o indivíduo que estava sendo convidado estava logo pedindo uma certa quantia avultada em dinheiro para ser abençoado. Então ela estava dizendo, foi ela que estava comentando comigo, e outro irmão também que estava ouvindo ela falar, disse: eu também estava nesse dia. Sabe quantas vezes eu passei a ouvir esse orador? Nunca mais. Para mim, ele tinha uma boa palavra, mas para mim ele perdeu todo o valor que eu dava a ele. Que eu vi que ele passou a ter um outro comportamento. Eu também admirava muito esse orador, e deixei, nunca mais eu assisti, nem tenho interesse de ouvi-lo. Por quê? O indivíduo se revelou, que ele estava preocupado era com o dinheiro, né? Então é como diz Paulo aqui, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, somente, ao contrário daqueles que estão correndo a carreira da perfeição. Eles correm, no caso, para a perfeição. Esses indivíduos correm para a perdição. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que esteve conosco. Mas nesses instantes finais do nosso programa, eu quero fazer um convite a você e a toda a sua distinta família. Neste dia 25, hoje é antevéspera, você vai ter amanhã, dia 24, véspera de Natal, para celebrar a ceia do Natal com toda a sua família. Mas no dia 25 você está convidado
a vir celebrar conosco o musical natalino. Você terá a oportunidade de ver uma encenação de como foi o primeiro Natal. Você também ouvirá esse musical interpretado por crianças, jovens, adolescentes, adultos, conjunto coral Sarah Calley, além do quarteto que estará interpretando músicas para a sua alegria, para juntos celebrarmos o Natal. Natal é alegria, Natal é festa, Natal é gratidão pelo nascimento do Salvador. É bem verdade, como eu tenho dito, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é apenas uma data simbólica em que toda a cristandade para agradecer a Deus o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este ano o tema é promessa cumprida, porque desde o livro de Gênesis até o nascimento de Jesus, tudo se cumpriu literalmente. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor nos diz em sua palavra: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tudo se cumpriu, literalmente. Então venha participar conosco, traga a sua família, vai ser uma bênção. Você vai voltar com seu coração irradiante, profundamente agradecido a Deus pelo nascimento do Salvador. Estamos chegando aos instantes finais do nosso programa, mas eu quero deixá-los agora com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Tudo Consumado. Tudo foi consumado, desde o nascimento de Jesus até a sua morte lá na cruz. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado,